tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma mesa que faz parte do projeto Ronel Simões, a Singularidade do Vilão Brasileiro, né, que está sendo viabilizada por meio de lei de incentivo, com patrocínio da Petrobras. Hoje falaremos sobre extroversão do acervo da discoteca Unido Alvarenga. Temos aqui Bruno Lacerda, Márcio Ionamini e a Luísa Nogueira, coordenador da discoteca, e eu, Jefferson Mota, que vos falo. Passo a palavra para o Márcio e, bom, vamos lá. Vou ficar em pé para poder ver também. Vou ficar do lado dela porque a pessoa já tira foto com ela. Bom, gente, começar. Primeiro agradecer o convite, né? O pessoal da discoteca, o pessoal da associação, o pessoal do Centro Cultural. É muito bom voltar ao Centro Cultural para falar sobre esse trabalho que foi longo. Botei aqui uma fotinha minha da época. Eu estava saindo da faculdade, eu estava vindo para o Centro Cultural. E para vocês perceberem quanto tempo a gente está trabalhando com a discoteca, né? Então, meu nome é Márcio Ionamini, eu sou formado lá na ECA desde 2004. Vim trabalhar aqui no Centro Cultural em 2004, então saindo da faculdade já estava vindo para cá. Desculpa, melhorou? Foi um convite do diretor da época, o Carlos Augusto Calil, que era meu professor lá na ECA. Lá eu estagiei lá no Centro de Computação Eletrônica e a minha pesquisa lá era em streaming. Imagina isso em 2000, 2004. O meu TCC foi sobre streaming e foi muito interessante porque quando eu fui defender meu TCC, eu já não acreditava mais no meu TCC porque já tinha mudado tudo. Então, muita coisa muda nessa área de tecnologia. Como que volta? Tá. Então, eu vim aqui a convite para trabalhar na Web Rádio do Centro Cultural. Era um projeto que o diretor, o Calil, estava implementando na época, né? Volta. A discoteca tinha acabado de ser contemplada com um projeto também da Petrobras, que era a digitalização de 78 rotações brasileiro, um acervo super importante, assim, que em conjunto com o Instituto Moreira Salles, o pessoal lá do... esqueci o nome. Unirês, meio que contemplam quase toda a gravação de 78 rotações que foi feito no Brasil. Então, o Centro Cultural, a discoteca, é um dos pilares desse conjunto de obras de 78 rotações. E o foco do projeto era extroverter, por isso que acho que cabe bem falar da rádio, extroverter o acervo, esse acervo que tinha acabado de ser digitalizado, de 78 rotações. Então, é isso. Mas aí eu queria falar um pouco, porque da discoteca já devem ter falado nas outras palestras, mas eu queria falar um pouco porque foi impactante para mim trabalhar nisso, porque imagina, um cara saindo da faculdade, não tem ideia de quem foi Mário de Andrade direito, conhece ele como artista, como crítico, mas não conhece ele como figura pública, pessoa de política pública, de cultura, né? Então, a discoteca Unido Alvarenga foi fundada pelo Mário de Andrade, então diretor do departamento de cultura. A ideia da discoteca era, na verdade, ela fazer parte de uma rádio-escola. Essa dimensão da rádio-escola parece uma coisa simples, mas eu lembro que anos mais tarde a Flávia Toni falou uma coisa para mim que foi esclarecedora, foi reveladora. Ela falou assim que o Mário de Andrade queria fazer uma BBC. Então eu falei, não, como assim? Mário de Andrade uma BBC? Para vocês terem uma ideia de como esse cara olhava para frente, tinha uma visão muito para frente. E dentro da discoteca tem um acervo importante também, que é a missão de pesquisas folclóricas, que assim, não era só guardar, era também produzir material para esse acervo.
E por que eu falo isso? Porque uma das coisas mais interessantes dessa discoteca, ou na formação dessa discoteca, era que o Mário de Andrade imaginava que a música, um tanto inocente, né, naquela época, ele imaginava que a música brasileira ela deveria surgir ou ser feita a partir desse tipo de acervo. Imagina que a música, naquela época, você não dividia a música urbana ou popular da música erudita, era música. Então ele achava que os compositores brasileiros, eles podiam beber desse acervo e criar uma nova música brasileira, baseada nas manifestações populares. Eu estou dizendo tudo isso porque isso tem um porquê depois, tá, gente? Então, quando eu vim para cá, jovem, pensando em como montar essa rádio, numa estrutura pública, eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu trabalhava com computadores, servidores lá na USP. Quando eu cheguei aqui, na minha mesa tinha uma máquina de escrever. Pra vocês terem uma ideia da diferença, né? E, então, nesse momento, a gente começou a tentar elaborar o que seria esse projeto de web rádio. A primeira coisa era focar no público jovem. Ou seja, era muito interessante pensar um acervo que vem desde 1935, olhar para o público jovem. Então, esse foi o primeiro grande desafio. A segunda era ocupar lacunas da rádio comercial. Ou seja, se a rádio comercial faz, a gente não faria. Tentaria buscar uma outra coisa, porque não nos interessava concorrer com as rádios comerciais, principalmente que a gente ia perder. Então, uma das outras coisas era ocupar lacunas das rádios. E sempre se basear no acervo da discoteca, que esse era o foco principal. E aí a gente tem alguns programas da rádio, para vocês terem uma ideia. Foi uma rádio muito legal de se fazer, com muita gente jovem, muita gente saindo da faculdade, muitos estagiários empolgados em fazer essa rádio. A gente tem alguns programas, foram mais de 1000 programas, eu fiz uma conta, fiquei meio impressionado, depois quando fui contar os arquivos dos programas, foram mais de 1000 programas. Isso em 2004 até 2016, mais ou menos. Eu vou falar rápido de cada programa, para vocês terem uma ideia de qual era a programação dessa rádio, né? A gente teve um primeiro programa chamado Batuta do Gato, que era focado em choro. Então, os estagiários, principalmente eles que criaram o programa, eles foram até a discoteca, pesquisaram no acervo, pesquisaram em livros, pesquisaram na internet e criaram essa série de programas sobre choro. Eu aprendi muito com eles, eu gosto de choro principalmente por causa desse processo todo. Tinha um outro programa chamado Cinesom, que era vamos buscar na discoteca trilhas sonoras de cinema. Então, a gente estava tentando também falar com esse público jovem, né? Crônicas de Toca-Discos, que era um programa híbrido, tinha uma parte que era em vídeo, tinha uma parte que era a rádio como a gente conhece, né? Toda sonora. E aqui a gente trazia convidados, artistas, formadores de opinião para conhecer a discoteca. Então, eles podiam, a partir do acervo, olhar para aquele acervo e falar: olha, isso aqui fez parte da minha formação, isso aqui muito me interessa, olha, isso aqui eu nunca ouvi, que gostaria de ouvir na discoteca. Então foi uma coisa bem bacana, e foi uma troca muito gostosa, porque muita gente não conhecia e ficaram felizes de estar num espaço público, né? Deu para perceber muito isso em muitos convidados. A gente fez alguns especiais temáticos. Eu coloquei os concertos de disco porque, não sei se vocês sabem, a Unida Alvarenga, que dá nome à nossa discoteca, ela fazia esse evento na discoteca que chama Concerto de Disco, que ela tocava um disco e palestrava sobre esse disco ou sobre o autor desse disco. Então, o que a gente fez? O pessoal da discoteca tinha os programas, os roteiros praticamente desses concertos, e a gente da rádio foi lá e transformou em programas de rádio. Então, não encontramos todos, mas o que a gente encontrou a gente transformou em programas de rádio. Ficou bem interessante. E o último programa que eu queria dar um destaque chama Vitrola Nova, que a gente focava sempre em algum intérprete conhecido, Caetano Veloso, Chico Buarque,
mas a gente focava em ele como intérprete. Então, provavelmente não era ele o compositor, e a gente buscava gravações antigas desses compositores. Então, porque assim, uma coisa interessante da rádio também, durante todo o processo, foi que a gente da rádio gostaria de focar não só no intérprete, mas também nos compositores, né? Bom, eu queria só passar uns trechinhos. Esse aqui é no Batuta do Gato. A Web Rádio do Centro Cultural São Paulo apresenta Festival na Batuta do Gato. Neste programa, vamos falar sobre um dos principais instrumentos do choro, o violão de 7 cordas. Deixa eu só comentar. Então, esse foi o primeiro programa, foi bem interessante porque teve um show depois, com grupos de chorões da cidade, e toda a pesquisa foram feitos em livros da discoteca, todos os fonogramas foram da discoteca, e quem realizou isso foi uma estagiária, a Bianca Maria, que não veio hoje, mas tentando acompanhar, tentando falar para esse grupo jovem, né? Pode tocar a segunda? Está no ar, Crônicas de Toca-Discos. O programa Crônicas de Toca-Discos dessa semana traz a compositora e intérprete Tereza Cristina. Para começar, a artista conta como conheceu o samba. Bom, eu comecei a cantar... Deixa eu tocar só um pouquinho mais. Tá em 1997, no final do ano, por acaso, porque eu reencontrei um disco do Candeia, que era um compositor que meu pai ouvia bastante, e esse disco me trouxe várias histórias assim da minha infância que eu ainda não tinha me dado conta. Eu ouvia o Candeia e não me identificava, eu ouvia muita música americana. Então, quando eu ouvia esses sambas de terreiro, Partido Alto do Candeia, né, com esses temas todos folclóricos. Eu coloquei esse programa de exemplo porque, assim, quando a Tereza Cristina veio ao Centro Cultural visitar a rádio e a discoteca, ela ficou muito emocionada porque ela encontrou fonogramas do Paulo da Portela. Não sei se vocês sabem, o Paulo da Portela é o fundador da Portela. E muitos sambas da Portela reverenciam Paulo da Portela. E ela praticamente não conhecia a voz do Paulo da Portela. Então, vocês verem a importância desse acervo. Uma portelense, que todo mundo sabe que ela não conhecia a voz do Paulo da Portela. E o acervo da discoteca permitiu que ela pudesse ouvir a voz dele, pudesse ouvir uma gravação dele, né? Pode tocar. O Sistema de Rádio do Centro Cultural São Paulo apresenta Vitrola Nova. Seja bem-vindo à Vitrola Nova, uma produção do Sistema de Rádio do Centro Cultural São Paulo, que traz antigas versões de músicas que você não achava tão antigas. Esse programa acho bacana também como forma de ilustrar a extroversão desse acervo, porque todo mundo conhece Caetano Veloso. Então, era uma forma de chamar a atenção das pessoas para esse programa. Só que a gente não tocava Caetano Veloso nesse programa. Então, toda vez que ele era intérprete, o que a gente fazia era buscar uma gravação
mais antiga ou a gravação que ele ouviu para decidir cantar essa música, né? Então, para vocês notarem como é rico esse acervo, que tem tanto o Caetano cantando, quanto tem também onde o Caetano bebeu. Tudo bem? Próximo. Isso aqui, quando eu falei do Crônica de Toca-Discos, a gente trabalhou também essas duas coisas, de mexer com vídeo também. Toca um pouquinho. Recanto aqui, né? Desde o começo da abertura do Centro Cultural, e em função da minha profissão, a maior demanda que eu tive aqui sempre foi na parte de livros. Mas aí, no momento em que eu fui escrever um livro sobre música caipira, aí dependi de muitas pesquisas, inclusive de discos, de ouvir, e eu vim ouvir aqui. E encontrei aqui algumas coisas que são da história da música brasileira. Coisas preciosas, que hoje vamos ver se a gente faz um repasse. Pode parar. Então a ideia desse programa era... porque assim, a gente coloca o áudio só, mas a gente também queria que as pessoas conhecessem o espaço, conhecessem também os personagens. Porque existe uma coisa física do disco, dos materiais, que a gente achava importante que isso aparecesse também para as pessoas, né? Então, esse programa, pode ver, ele tem 6 minutos, é quase um trailer, mas existia um programa de rádio com todas as músicas que ele se referencia na íntegra, e não durava 6 minutos, durava 30 minutos, 40 minutos. Então, essa era uma versão em vídeo e tinha a versão em áudio mais longa. Como que eu faço? Bom, pra vocês verem, para fazer esses programas de rádio, então a gente precisava conhecer a discoteca. E uma das formas de conhecer essa discoteca era através dos seus bancos de dados, que é para isso que eles me chamaram para falar aqui. Eu só queria falar um pouquinho mais desse entusiasmo pela discoteca. E quando a gente, então, para fazer os programas de rádio, eu precisava saber quem é o intérprete de tal música. Eu quero todas as músicas desse intérprete, eu quero todas as músicas desse compositor, eu quero músicas que falem sobre isso. A gente foi atrás do banco de dados da discoteca. Então, para fazer os programas de rádio, a gente precisava disso. O que aconteceu? Depois de um tempo, o próprio Centro Cultural pediu pra gente, principalmente eu e o Luiz, que está aqui, que mapeasse todos os bancos de dados do Centro Cultural, não só da discoteca. Então a gente começou um trabalho de olhar para os outros departamentos internos do Centro Cultural, como o arquivo multimeios, a própria missão de pesquisas folclóricas, que faz parte do acervo histórico da discoteca. Isso. A gente olhou também para a Volpe, que é um... catálogos de arte. Isso, catálogos de arte. E então a gente começou a mapear todos esses que a gente podia dar conta. A gente só não mexeu com a biblioteca, com o acervo da biblioteca. E da coleção de arte da cidade também. Isso. Então, vai para a volta. A partir disso, desse trabalho que a gente fez, o Carlos Augusto Calígio tinha deixado a direção do Centro Cultural e tinha sido nomeado secretário de Cultura, já tinha sido nomeado. Então, um pouco depois que a gente começou a trabalhar com os acervos, com a base de dados de acervos do Centro Cultural, a Secretaria de Cultura chamou a gente para montar um grupo de trabalho
para fazer praticamente a mesma coisa, só que na secretaria inteira. Então não foi só a gente, vieram pessoas da Mário de Andrade, do DPH e do Teatro Municipal, para pensar em como trabalhar todas as bases de acervos, né, todos os bancos de dados, num nível de secretaria. Criando um portal de acervos culturais da cidade de São Paulo. E aí eu lembro que foi muito emocionante, tipo, teve as suas dificuldades e tal, mas eu lembro muito bem quando o portal de acervos foi pro ar, que a gente fez a primeira busca, e que ele buscou em todas as bases da secretaria. Foi muito, assim, foi bem emocionante ver que era possível fazer buscas unificadas em todos os acervos da secretaria. Existem algumas coisas que a gente não gostou muito na época, mas essa parte foi bem emocionante quando a gente testemunhou. Então, o que a gente encontrou na secretaria? E provavelmente muita gente encontrou em vários outros lugares, em outras secretarias. Primeiro, não havia política de criação e manutenção de bancos de dados de acervos. Provavelmente existem secretarias que também não têm ainda. Os funcionários, ou as instituições, ou os departamentos criavam suas próprias bases, seus próprios bancos de dados, porque eles tendiam a responder uma determinada demanda. Ou eles queriam dar acesso público, ou eles precisavam organizar o acervo, ou eles precisavam organizar empréstimos, ou eles precisavam guardar os valores das obras. Então, cada um criava a sua própria base segundo a sua necessidade, né? E com tecnologias diferentes. Imagina, às vezes a gente encontrava alguém listando um Word e às vezes eles não achavam que era um banco de dados, mas era um banco de dados. Ou o pessoal usando o Excel era um banco de dados, apesar de não chamar banco de dados, o programa era um banco de dados, né? E aí a outra coisa que a gente encontrou muito é que os bancos de dados fisicamente estavam em computadores de funcionários, ou seja, eles não tinham nenhum plano de crise se a máquina queima. Ninguém sabe, tipo, eles não tinham esse planejamento, né? As pessoas não tinham esse planejamento. Se o funcionário se aposentasse, quem que ia cuidar desse banco? Então tudo isso não tinha na época. Mas assim, eu não estou tirando o mérito de quem criou, porque foram heróicos e a gente encontrou. Felizmente a gente encontrou essas bases, né? E funcionava. E funcionava bem. Então não havia esse mapeamento dos bancos existentes, então a gente foi caçar. Primeiro teve uma chamada geral, mas depois a gente foi caçar um pouco esses bancos de dados, né, da secretaria. E por último, a Prodan, acho que a maioria conhece aqui a Prodan, processamentos de dados do município. É basicamente quem cuida do IPTU do município, né? Eles não entendiam a complexidade que era os bancos de dados de acervos culturais. Porque cada banco tinha sua especificidade, cada área tem sua especificidade. O pessoal de música, eles são diferentes do pessoal de cinema, que são diferentes do pessoal de artes visuais, que são diferentes da biblioteca. Então a Prodan não conseguia compreender por que existiam tantos bancos, às vezes nem consideravam como bancos, e eles não conseguiam atender a gente bem, principalmente porque a cultura ela demandava tanta complexidade e o retorno financeiro era pouco para eles. Por quê? Retorno financeiro é quem paga IPTU. Então era melhor manter um sistema de IPTU funcionando do que deixar funcionando sistemas de cultura, né? Sem falar mal da Prodan, porque eles ajudaram a gente também, mas é só para falar que a gente não era prioridade. E aí, essas conclusões que a gente chegou, muita coisa é por questões operacionais, para a gente poder trabalhar. Então não tem finalidade acadêmica, científica, ou qualquer que seja. Mas a gente adotou algumas coisas aqui para poder trabalhar melhor. E provavelmente em outra secretaria, ou em outra situação, possa aparecer mais coisas ou sair algumas coisas que a gente definiu.
A primeira é que existem dois tipos de sistemas. A gente gerencia, por exemplo, o banco de dados da coleção de artes é um banco gerencial. As pessoas usam para cuidar do acervo. O banco de dados da discoteca é um pouco diferente, porque a ideia é que as pessoas tenham acesso a fazer pesquisas no acervo. Então vocês compreendem que são duas naturezas diferentes? Uma eu crio para me ajudar a cuidar de um acervo. A outra eu quero oferecer essa informação para as pessoas. É claro que um sistema pode juntar as duas coisas, mas mesmo separar essas duas coisas facilitou para a gente organizar o trabalho. Quando a gente foca em público, quando a gente foca no trabalho interno, né? Outra coisa a gente em algum momento, nesses 2 anos, que teve muitas brigas, vou falar na cara assim, foi que a gente deixou de buscar consensos gerais, principalmente de áreas muito diferentes, com propósitos muito diferentes. Mas aí a gente começou a focar nos diálogos. O que dava para dialogar, o que dava para fazer, sabendo que não ia ter consenso geral. E o que eu compreendo hoje, pensando no que a gente está vivendo, inteligência artificial, essas coisas, que foi a melhor coisa, porque sistemas complexos, eles têm que ter espaço para negociar a diferença. Porque a gente na época, a gente tinha essa coisa de poder padronizar tudo, de tirar um pouco essa diferença para facilitar o sistema. Mas, na verdade, o sistema tem que trabalhar para a gente. Se a gente é complexo, o sistema tem que aceitar essa complexidade bem. Então, o que a gente busca, então, é um pouco isso. Saber trabalhar com o sistema, mas também abrir para a complexidade que é a cultura, né? E aí, outra coisa, a gente viu que existiam 3 tipos de profissionais que trabalhavam com os acervos. Eram os arquivistas, principalmente o pessoal do DPH, tal, que mexem com arquivos. Os outros eram os bibliotecários, principalmente nas bibliotecas e na catalogação. E um terceiro que a gente colocou aqui eram os acervistas. Essa palavra não existe, tá, gente? A gente só inventou ela porque eram as pessoas que cuidavam de acervos culturais. Por exemplo, com o pessoal da coleção de artes da cidade, a gente chama de acervistas porque eles mantêm um sistema para manutenção do próprio acervo. Tudo bem? Então, e cada um tem seu mérito, cada um tem o seu propósito e criou-se bancos de dados para facilitar o seu próprio trabalho. E aí, a gente percebeu que quanto mais qualidade de inserção, ou seja, se a pessoa que está inserindo ela é qualificada, o banco de dados é melhor. Então, não é só uma questão de ter boas tecnologias ou tecnologias caras. Vale a pena investir em pessoas que saibam que estão inserindo. É muito diferente. Dá para perceber, por exemplo, o Bruno, que é de música, que consegue inserir bem partitura, do que um estagiário de música ou alguém que nem seja da música. O tipo de informação que entra na base é muito diferente. A pessoa de música insere com mais qualidade, né? Então, e aí eu coloco por último que hoje a tecnologia não é tão importante. Por quê? Em detrimento, pensando muito em quem insere essa informação. Eu prefiro hoje, se alguém me perguntar, gaste dinheiro com o quê? Eu vou falar, gaste pelo menos a metade do seu projeto em catalogadores bons. Gente que entende como vai ser inserido. Porque a tecnologia muda. Por exemplo, eu vou falar um pouco de um software chamado Tainacan, que talvez seja o software que está na moda hoje. Mas assim, eu torço para vir uma coisa melhor. Que o Tainacan acabe e venha outra coisa melhor. Agora, o trabalho do catalogador está lá ainda. A gente só migra as bases. Esse continua e com qualidade. Ô Márcio, só queria complementar que esse portal de acervos culturais da cidade de São Paulo, vocês têm que imaginar que nós tínhamos
obras de arte na rua, nós tínhamos todo o figurino do Teatro Municipal, nós tínhamos a discoteca, nós tínhamos o acervo de arte. Quer dizer, nós tínhamos que juntar todo esse tipo de produto num único sistema. Então é óbvio que essas brigas foram bem... porque cada um queria entrar de um jeito, cada um queria recuperar de uma forma. Mas o importante é que o Márcio falou, que eram todos especialistas dentre os que estavam produzindo esse portal, né? E aí, já indo para o final, hoje o acervo do Centro Cultural está online através de um software chamado Tainacan. O Tainacan é um plugin de WordPress. Acho que vocês conhecem o WordPress, um publicador online. O Tainacan é um plugin, ou seja, ele é um software livre, ele é nacional. Ou seja, você não precisa pagar por ele, pelo software. Você pode fazer suas adaptações, pegar o código e adaptar para suas necessidades. É claro que se você não tiver o programador, você contrata. Mas aí vem um pouco da política de software livre. É preferível contratar uma empresa grande que domina o mercado ou dividir esse trabalho em programadores independentes ou empresas menores. Inclusive fomentando indústria brasileira, gente. Tipo, gente, programador saindo da faculdade com vontade, montando a sua empresa e querendo trabalhar com isso. Teve um momento que foi assim, antes da caída, né? O Tainacan foi adotado pelo MINC e pelo IBRAM. Então, todos os museus que estão sobre a batuta do IBRAM estão usando Tainacan. O que é bacana no Tainacan? Ele tem um negócio chamado API, que basicamente você pode criar ou ter acesso a essa base de dados não pelo site, mas você pode criar programas que acessem essa base de dados. O que dá para fazer, por exemplo? Se, por exemplo, todos os museus de São Paulo adotarem o Tainacan, eu posso criar um site que busque em todos os museus ao mesmo tempo, sem precisar forçar cada um deles a entrar no Tainacan. Quem quiser, monta o seu Tainacan e avisa, eu tenho o Tainacan. Então eu posso criar uma aplicação que faça buscas gerais em todos esses acervos com o Tainacan, tá? Eu lembro que, em parênteses, quando a gente começou a mexer com base de dados, o grande exemplo que nos falavam era o da Espanha. Que os museus da Espanha eram todos conectados, eu podia fazer buscas em todos eles. Só que lá veio de cima para baixo, o governo espanhol mandou fazer. Nesse caso, hoje, a gente pode negociar, porque a gente não pode forçar uma instituição a simplesmente ter o Tainacan. Mas se ela quiser participar, é só cumprir alguns protocolos. É mais negociável. E você respeita o operacional daquele lugar. Às vezes, por exemplo, o Centro Cultural tem 3 pessoas para trabalhar no acervo. Aquela instituição tem apenas uma. Ela não vai ter essa força de acompanhar. Mas ela pode acompanhar no seu tempo. E não deixa de participar da rede. O Tainacan tem grandes comunidades para trabalhar. Vou passar um site para vocês olharem o tanto de sites que já tem com o Tainacan e quantas pessoas trabalham no desenvolvimento dele. E uma coisa interessante também são que o Tainacan tem as taxonomias, que são o pessoal chama de vocabulário controlado. Você pode, assim como em outros sistemas de acervo, controlar algumas palavras. Aqui eu deixei alguns links. O primeiro é o canal do YouTube do Centro Cultural com a busca da discoteca. Para vocês verem o tanto de coisa que essa discoteca já fez. Chamou a atenção para um evento que teve aqui, que está lá, né? Que é o primeiro encontro de discotecas. Que aqui no Centro Cultural se reuniu vários acervos sonoros, internacionais inclusive, e foram para discutir qual era o futuro, o que estava sendo feito em acervos sonoros. O segundo é o próprio acervo do Centro Cultural,
E o último é o do Tainacan. Quem tiver interessado em ver. E aí, pensando em extroversão, tudo para chegar aqui nesse slide para falar um pouco da extroversão. Foi bom fazer organizar essa palestra, porque eu comecei a pensar em extroversão. Como extroverter o acervo da discoteca? A primeira coisa, que foi porque vocês me chamaram, era dar um acesso amplo e com qualidade à base de dados da discoteca. Por enquanto, hoje, lá naquele acervo do Centro Cultural, a gente tem a coleção 78 do Ronoel e os acetatos, que também são em 78. Tá, então, os acetatos, que são discos gravados. Imagina fitas gravadas, como se você pegava a fita e gravava de uma fita para outra. E você tem os 78, que são as que foram fabricadas. Um outro modo de extroverter a discoteca, o acervo da discoteca, é criando eventos como esse. Você vem, fala, você vem, realiza concertos, realiza shows. Uma outra forma de extroverter, criar publicações com base no acervo da discoteca. Principalmente, eu acho que a maioria deve ser de pesquisadores que vêm para a discoteca, produzem sua pesquisa e publicam livros, mas podem ter outras formas. A discoteca, por exemplo, tinha uma coisa muito interessante, que era um concurso de artigos, monografias. Pode ser, o Centro Cultural podia voltar com essa ideia e fazer um concurso, um edital chamando as pessoas para publicarem sobre o acervo, se basear no acervo e publicar artigos. A outra coisa é fazer programas de rádio, como a gente fez bastante. Pensando nos programas de rádio, a gente trouxe formadores de opinião. Esses formadores de opinião vão falar sobre a discoteca. É uma forma também de extroverter esse acervo, de falar sobre a discoteca. E pensar no educativo aqui do Centro Cultural, que pudesse também organizar excursões com escolas, para conhecer a discoteca. Bom, foi isso, mas eu só quero passar uma última coisa. Esse aqui foram 2 projetos que eu tenho muito carinho, que tem muito a ver com o acervo da discoteca. Uma das coisas mais geniais que eu testemunhei aqui no Centro Cultural foi quando artistas vieram conhecer o acervo. O primeiro foi, então, para você ver que o acervo não é só para pesquisa, o acervo também é para criação. O primeiro é uma turma uma banda, um grupo de hip hop chamado Elo da Corrente, que eles visitaram o acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas. Dá uma tocadinha aí. Olha, ginga, a missão tá de pé. 70 anos depois, com muito amor e fé, a tudo que nos foi deixado, o apoio, a comprada, o pago foi pouco, a nossa história cantada por gente simples e honesta, pura de coração, verdade, teu canto empresta de um pouco de inspiração. Do Pará, Pernambuco, da Paraíba, Maranhão, nossa riqueza cultural e suas várias formas de expressão. Os carregadores de piano, batuque, caboclinho, realidades distantes que hoje permeiam o caminho da gente. É o elo da corrente, reinventar o passado nos foi dado presente. Máximo respeito a Mário de Andrade, máximo respeito a meu povo. Fundamental a nossa identidade cultural, mas ainda assim um mundo novo, novo. Hoje, ouvindo esse vídeo, eu fiquei imaginando qual grupo de hip hop hoje colocaria cabocolinhos dentro das suas letras. Só é possível porque eles tiveram acesso ao acervo da discoteca, né? Coloca o segundo. Carregador de piano. Chamadas canções de trabalho.
sabe se unir, fazer um somzinho verdadeiro. Cê sabe onde que a música nasce, vem do peito, batendo assim, sem nenhum impasse, mano. É como atabaque que toca, pra estourar e derrubar os pipoca. Entra aqui no bagulho da Mil Grau, com a Jussara Marçal no Centro Cultural, no sábado, frio lá fora. A gente vê que o bagulho esquenta, o clima corre o som, pra junto com a batucada e quem leva. A gente sabe que o nível eleva e esquenta, a gente que aguenta. Os caras comentam, quer fazer igual, corre e tenta, mano. Que eu cheguei rimando, tá olhando, junto com meus parceiros do sambando. Cê tá entendendo o que tá acontecendo? O som se desenvolvendo, nasce, é como quarto, você que tá quarto dos bagulho que sabe lá, classificado no quarto. Eu tô fazendo uma parada se criar, pra esperar, pra sorrir, pra seguir, pra cantar por aí, pra deixar a música ser livre. Cantando esse bagulho todo lugar que eu tive, é de um lado pro outro naquela. Cantando em cada uma das favelas, os mano levanta a cabeça e seguir em frente. Quando sentir um som inteligente, porque música que não é vazia. Quando cê ouve o bagulho arrepia, e nós não tá de brincadeira. Uma salva de palmas pra música brasileira. Então, eu queria só terminar com isso aqui, porque esse é o pessoal do Sambanzo, e o Sambanzo basicamente é o Betá Metá. Eles, essa música Xamã Ferimã, que é um ponto de Ogum, que eles ouviram no 78 da discoteca. Quando o pessoal que organizou o show fez a pesquisa, eles conseguiram tirar algumas conclusões muito interessantes desse acervo. Por exemplo, que ponto de macumba é um negócio que tem muito na discoteca. E só é possível saber disso olhando para a base dela. Porque ninguém vai lá ficar contando, olhando todos os discos. Você vê através de uma base de dados. Uma outra curiosidade é que essa base de dados também fala muito sobre música caipira. Porque a gente sempre imagina que o disco foi feito para vender música urbana. É a música que toca na rádio, né? E não, tem muita música que não era para tocar na rádio, que foi gravada em 78. E a gente só percebe uma coisa dessas, por exemplo, claro, muitos pesquisadores devem ter percebido, mas a gente conseguiu ver isso através da base de dados. E eu fico muito feliz de mostrar um projeto desse, porque é uma molecada olhando para esse acervo. Eles adoram isso, eles gostam de ouvir, é um deleite para eles, e a gente às vezes eu sinto que a gente não aproveita a vontade de comer com o quê? A fome com vontade de comer. Ou seja, eles querem ter acesso a isso, eles querem que o centro cultural, que a discoteca abra com vídeos para fazer música, para fazer pesquisa, e não precisa de muito, assim, pessoal. Essa música entrou no disco do Metá Metá depois, no Metal Metal, ou seja, só de saber que veio de uma pesquisa que foi feita aqui no acervo, eu acho que já dá para imaginar o potencial de disponibilizar, de extroverter esse acervo para artistas, por exemplo. Eu fico imaginando o que dá para fazer se isso for muito simples, se for convidativo e as pessoas estarem dispostas, né? É isso, gente. Obrigado. Eu acho que foi 2010. É bem antigo. 2010. Porque o disco sai... É o segundo disco, né? O Metal Metal. Depois que eles lançam o Metal Metal. Nossa, maravilhoso. A gente passa sempre por a disponibilização pública dos acervos. Proporcionam não só a pesquisa do âmbito acadêmico, a produção de conhecimento dentro ou relacionado às instituições, mas como o produto é artístico, a gente também sempre espera que os artistas venham, né? Então a gente, que nem postou a foto do Nóbrega, Antônio Nóbrega, nossa, no Crônica de Toca-Discos, né? Ele ficou super emocionado, porque a gente conseguiu buscar coisas mais antigas e que trouxeram uma memória afetiva para ele. Já recebemos outros artistas também que vieram e falaram: eu estou fazendo uma pesquisa sobre viola caipira, né? E aí produziu coisas sobre viola caipira e a gente teve acesso,
Goma Laca também, foi um projeto que tem o 78 como fio condutor de produto, né? Ele consultou o acervo da discoteca. Recentemente, o disco da Flávia Prando, pesquisando na coleção Ronel Simões, então, onde houveram trabalhos de transcrição, arranjo, então assim, 2022, sabe? Então a importância que é a extroversão dos acervos, né? Então, eu queria perguntar assim, como que foi, principalmente para o Aloysio, que você participou também do primeiro projeto da Petrobras sobre a digitalização do Salatiel? Vocês estavam nesse momento, como é que foi esse fluxo de trabalho, como é que foi... vocês criaram paradas sonoras, que também é uma coisa que está funcionando até hoje, e a gente alimenta aquilo, é uma forma digitalizada de prover acesso, né? Mas eu queria saber de onde surgiu essa ideia, como que vocês... Na questão do projeto, o primeiro projeto da Petrobras de digitalização de 78, dos 78 rotações e as partituras de compositores brasileiros, foi um projeto que teve como base, uma base que nós já tínhamos do disco 78 Brasil. Então, em cima dessa base, que foi da saudosa Tamico, o Evaldo pôde fazer a digitalização dos discos. Foi um trabalho, que nem o Calil falou ontem, não parava, né? Era 24 horas digitalizando e montando a base. E foram digitalizadas 12 mil partituras de compositores brasileiros. Foi montado essas bases em separados. E o grande produto disso foi que um laboratório de digitalização, ao término desse projeto, ele ficou para a discoteca. Então, a gente não perdeu, porque a gente pôde continuar as nossas digitalizações de outros suportes. Foi a primeira vez que um grande projeto deixa um estúdio montado numa instituição pública, né? Já as partituras, por não ter como ter scanner de grande porte no local, foram feitas fora, né? Uma pena. Mas quanto ao 78, não. Nós digitalizamos todo o brasileiro. Hoje a gente já digitaliza outros tipos, digitaliza o 33 também. Emendando, vou falar um pouco da criação do Paradas Sonoras, porque a minha parceria com o Márcio é antiga, a gente está junto há mais de 10 anos. E uma das nossas conversas era que eu precisava preservar o acervo original da discoteca, e ele era muito executado, porque nós tínhamos, em média, 30 usuários por dia ouvindo os nossos discos. E aí nós chegamos a uma conclusão que a gente poderia montar um Paradas Sonoras, na qual a gente digitalizasse o disco, mantendo o seu valor histórico, sem perder a sua importância, porque a pessoa tinha que ouvir conforme foi gravado na década de 70, na década de 30 ou na década de 40. A gente não poderia perder isso de vista. E com esse laboratório deixado pela Petrobras, a gente pôde manter esse serviço. Começamos digitalizando 100 discos primeiramente, porque eram os mais ouvidos. Então a pessoa não teria mais que pegar esse disco original, e sim ela poderia ouvir no Paradas Sonoras. Aí foi um projeto de uma conversa minha com o Márcio, expandiu pelo Centro Cultural, a gente pôs várias paradas sonoras. Hoje a gente só tem na discoteca. A ideia é que isso também fosse para outros órgãos da prefeitura, mas não foi para frente. Mas nós mantemos a nossa. Hoje, além desses discos que são tirados da pesquisa de quem ouviu, a gente mantém programas especiais. A gente fez um sobre a música de protesto, e agora nós temos o Ronoel. O Ronoel, vale um parênteses aqui, são músicas, como teve para esse público que o Márcio mostrou, que dificilmente você vai contar em Spotify,
em stream. Tem compositores e intérpretes que não estão aí na grande mídia. Tanto que para a gente pesquisar e poder montar a base, foi difícil. O Jefferson penou em alguns momentos porque a gente não conseguia informação desses compositores ou desses intérpretes, né? Então é um produto, a base do Ronoel é um produto que vai trazer muita coisa para cima e que estava aí guardado, né? Algumas coisas, alguns discos que não tinham as informações, a hora que você joga na internet não vem. Aí eu falei, tá, vou ter que procurar em outro lugar. Eu peguei o dicionário de guitarristas do Prat, que foi lançado em acho que 1934. Aí eu comecei a achar algumas coisas. Mas tem uma hora que você fala, não, tá, eu só vou transferir a informação e vamos pesquisando conforme vai aparecendo, né? Fora as gravações particulares, né? Fora as gravações particulares. Que é simplesmente de fita de rolo, né? Que aí, gravou na casa do cara, eu dependo da informação que o Ronoel colocou, né? Então, bom, pesquisa... e aí vai de encontro com o que o Márcio falou sobre a qualidade da catalogação, né? Então, quando a gente vai fazer uma boa catalogação, é uma coisa demorada, minuciosa, que você revisita a informação diversas vezes, tem diversos lugares de autenticação daquela informação que a gente busca. E às vezes quando é uma coisa muito, muito particular, muito exclusiva, é uma pesquisa que demora, né? Então, só para... fora isso, tem os acetatos, que são discos gravados, que não foram gravados comercialmente. Que nem a questão do Garoto. O Garoto não foi gravado comercialmente, mas o Ronoel tinha. Ele tem o Garoto executando no violão coisas que ninguém tem, né? Que aí a gente fala que só existe Garoto violonista compositor por causa do Ronoel Simões, né? Sem dúvida. É uma máxima, um consenso, né? E esse acervo, por exemplo, não vai ter no Moreira Salles também, não vai ter no streaming, não vai ter no Spotify. Eu afirmo que não vai ter. Posso pagar minha língua, mas eu acho que não vai ter. E essa ideia de tudo passa pela qualidade da extroversão também, a preservação. Então, quando você pensa na criação de prover acesso a documentos digitalizados com preservação histórica ali, né, sem nenhum tipo de processamento ou correção via programas de edição de som, né, a gente consegue, numa próxima digitalização, a gente consegue substituir aquele fonograma se der qualquer problema, né, porque a gente preserva o documento físico, né. As fitas rolos, por exemplo, elas foram todas digitalizadas hoje, mas ainda estamos em pesquisa. O Jefferson tem que ouvir, tem que ver se é isso mesmo, se a informação que o Ronaldo deixou lá bate com o que está sendo executado. Então, é uma coisa bem demorada, mas bem feita. Que aí, de novo, a gente encontra essa colocação que o Márcio fez sobre o conhecimento da área, né? Então, por mais que, por exemplo, um bibliotecário que é especialista em literatura, se ele for catalogar um documento que é de música, ele vai penar, porque existe um mundo assim, de conhecimentos prévios que tem que ir buscar e tal. Por mais que vai ser eficiente o que o bibliotecário fizer. Mas que a discoteca ela tem disso, né? Porque a saudosa Tamiko Shimizu, ela era bibliotecária, mas ela tinha um conhecimento de música muito grande. Muito grande. Então, a gente... música popular e de música erudita. Então, sempre passa por um conhecimento específico, né? Voltando um pouquinho na parte de partituras, eu sou coordenador da discoteca, mas eu tenho na minha equipe o Jefferson, que é violonista, e o Bruno, que é pianista, além de outros funcionários que também são formados na área, né? Mas a contribuição que o Bruno deu na catalogação das partituras e a velocidade com qual ele consegue produzir essas informações
É porque eu é especialista. A hora que ele vê a partitura, ele sabe onde estão todas as informações, o que é necessário tirar. E eu gostaria muito de ouvir o depoimento dele agora. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite de participar aqui da mesa. E o nosso prazer é quando vem alguém na discoteca, né, e procura aquilo que a gente consegue encontrar de uma maneira rápida e eficiente. Quando vem um pesquisador e fala, eu quero tal música, e a gente busca na nossa base de dados e entrega na mão dele, assim, o olhinho dele até brilha. Nossa, essa partitura, tipo, não achei em lugar nenhum e aqui vocês têm. Aí a gente vai lá na base de gravações de discos, né, que a gente tem, e aí ele consegue olhar a partitura, ouvir na gravação. Então fornecer isso daí para as pessoas que é o nosso objetivo final, além de preservar, né, a gente saber o que a gente tem. E a minha história foi que eu me formei em música e depois eu fiz o mestrado, e durante o mestrado eu estava pesquisando sobre a carreira do Guerra Peixe como arranjador de orquestra de rádio. E aí eu li uma outra dissertação da Mônica Giardini sobre bandas sinfônicas, e lá ela falava de várias profissões que envolvem um conjunto orquestral, e dentro dessas funções existia o arquivista musical, né? E aí depois de eu me formar no mestrado, defender minha dissertação, aí eu fui atrás de orquestras, perguntando se tinha esse trabalho disponíveis. E por acaso tinha um amigo meu da faculdade saindo da orquestra lá do Teatro Municipal. E iam precisar de 2 arquivistas. E entrou justamente eu com mais um outro amigo que estudou comigo na faculdade. E aí tinha a prova lá, a gente tinha que completar uma partitura de orquestra com todos os instrumentos. E a partitura estava com os instrumentos apagados e tal. E aí eu comecei a trabalhar no Teatro Municipal como arquivista, e lá o trabalho é diferente, né? Um trabalho que a gente cataloga as partituras também numa base de dados individual, né? E o objetivo é que o maestro fala, a gente tem tal música, e aí ele consiga achar aquela partitura dentro do nosso acervo, do acervo da orquestra. E aí tem uma maneira de catalogar bem objetiva, assim, o compositor da música, a editora que fez a edição da partitura, que isso é importante, né? Porque tem algumas editoras que os maestros olham e falam, não, essa daí eu não quero, manda encomendar outra. E tem a instrumentação, né? Que a gente escreve de uma forma diferente que escreve aqui, né? Como se fosse tipo de jogador de futebol, 4-3-2-1. Olhando esses números, ele já sabe qual que é a instrumentação, de uma forma bem objetiva. E lá o maestro Jamil, que era meu chefe, e aí ele pediu para eu reformar a base de dados que tinham lá, assim, tipo, não mantendo os dados, só que fazendo de uma maneira mais limpa, né? E era do Axis, né? Eu até procurei curso do Axis na época, né? Nossa, eu não sei mexer nesse negócio. E aí, tipo, eu fiz uma inscrição no curso do Sesc e cancelaram falta de alunos. Eu falei, vou ter que mexer fuçando mesmo. Aí fui limpando, aí entreguei pro maestro, assim, uma amostra, assim, do que eu tinha feito. Ele me cumprimentou umas 10 vezes. Nossa, ficou muito bom, parabéns, não sei o quê. E de lá eu me transferi para cá, né, pro Centro Cultural, e foi uma alegria bem grande trabalhar aqui, porque é um ambiente muito gostoso. E o Márcio chegou com um projeto da gente realmente fazer a mesma coisa que eu fiz lá no teatro, só que com uma base já voltada para a internet, que a gente tinha, né, Aloysio? Uma base que é dos fichários, que é uma coisa muito interessante também, né? Que as pessoas iam buscar uma música, mas até achar lá aquela música, eles passavam por várias outras. Mas também tem essa, então deixa eu dar uma olhadinha. E hoje não, você pesquisa aquele dado e você recebe diretamente o que você pesquisou. E aí a gente começou a mexer numa base que também era do Axis, né? Criada por uma ex-funcionária nossa, Valéria,
que fez com muito esmero, né, Luiz? Muito esmero. Muito esmero, tentando deixar a coisa mais fidedigna possível, com o máximo de detalhes. E uma base muito rica, né? Só que com meio poluída também, né, Márcio? Tem que fazer um filtro aí que foram várias migrações, né? Até a gente chegar a um consenso do que nós temos hoje. E aí fui dando, com minha experiência, algumas sugestões, as ideias para a gente chegar a uma base que fosse funcional, que tanto para catalogar quanto para depois fazer buscas, né? E algo bem simples, né? Até chegaram funcionários novos depois e eu criei um manual de catalogação, item por item, como que achar na partitura o item correspondente para preencher determinados campos. E a gente tem coisas óbvias, né? Número de página, tal, a editora, que nem sempre é tão simples achar, né? Dependendo da edição. E aí a gente tem até uma estagiária lá que fez ela sofrer jogando um monte de pastura de russo para ela ter que se virar, tirando foto para traduzir no Google. Mas não é assim um bicho de 7 cabeças. Uma pessoa, mesmo que sem uma formação muito grande em música, ela vai saber se virar estudando, assim, porque tão funcional que a gente encontrou na base. Claro que tem minuciosidades que a gente precisa dar um suporte, né? Por questões técnicas musicais. E aí, criando essa base, a ideia é essa, chegar a um ponto que a gente consiga fazer com que as pessoas encontrem, né, o que precisam e a gente forneça, né, os dados que a gente tem para... Eu esqueci o que eu ia falar, desculpa. Eu queria completar que a questão do atendimento ao público ela é muito... É uma situação muito peculiar do dia a dia da discoteca, porque às vezes a gente tem, inclusive, o desafio de entender o que a pessoa está procurando. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero um livro de partitura para acordeon. Aí você fala, tá, fala mais sobre, o que você está procurando? Tem alguma coisa específica? Você está procurando música popular, método, exercício de independência de dedos? Então, a importância do atendimento pessoal ali é esse, que a base a gente pensa em tentar minimizar essa necessidade, mas a gente sabendo que essa busca pessoal ainda continua, né? E eu queria falar sobre essa questão dos históricos, as bases, né? Porque a gente mantém os fichários que foram feitos durante 50, 60 anos, né? E vou pôr outro parênteses aqui, são muito bem feitos. Os bibliotecários que fizeram esses fichários fizeram muito bem feito, você recupera tudo. E objetivos, né, Luiz? Que é uma fichinha que tem que conter tudo, todas as informações. Só que um grande problema hoje é que a gente só consegue recuperar essa informação se a pessoa estiver aqui na discoteca, né? A gente não tem, por isso da criação também da base, para poder expandir essa pesquisa. E tem então tinha os fichários, aí depois num outro momento surge uma transcrição dessas informações para um Axis, um primeiro Axis, né? Depois a Valéria e também junto com a Luísa desenvolvem essa outra base gerencial para inserção de dados, né? E aí depois o Márcio vem com uma ideia que sintetiza isso e automatiza algumas coisas também, né? A gente começa a entender quais campos, reuniões intermináveis não, mas eu preciso desse campo aqui, não, mas esse campo não, né? A gente precisa renomear, não, é ponto e vírgula, não, é ponto. E quanto tempo que a gente passou revisando migrações. Para a gente chegar nesse denominador comum hoje, né, de ter um caminho eficiente, onde tanto o especialista quanto o diletante consiga achar o que ele busca, e se ele não achar, ele procura a gente, que a gente vai fazer o cruzamento de outras informações. Então, às vezes, um caminho aqui, um caminho ali, a gente já sabe que tem.
ou um atendimento muito especializado para pesquisadores, que também faz parte do escopo de atividades, né, que é, eu preciso pontualmente desse aqui. Então a gente consegue já separar antes para consulta, né? Falando nessa questão de pesquisa e do usuário aqui na discoteca, eu preciso agradecer também mais duas pessoas, que é a Vivian, ela é bibliotecária de formação e atende o público do lado das partituras, e o Edson Marçal, que ele é o nosso grande pesquisador. Ele, quando surgem todas as dúvidas, tem, não tem, onde está, ele vai fazer uma super pesquisa e vai mostrar todos os materiais possíveis daquilo que está sendo pedido. Essas duas pessoas são importantíssimas na discoteca. E, por sinal, o Marçal está aqui. Se o Marçal você tiver alguma dúvida, é só procurar lá na discoteca. É verdade, se o Marçal não achou é porque não tem. É porque não tem. Porque não tem. Bom, acho que a gente pode encaminhar para as considerações finais. Acho que a importância da extroversão, da extroversão pensada com método, com planejamento, que é o que a gente tem feito nos últimos, pelo menos informalmente, nos últimos 4 anos, né? Mas a gente conseguiu consolidar um caminho para materializar essa base, né? Que faz parte também dessa entrega desse projeto. É uma contribuição assim, determinante que passa por eu sempre falo de um sonho de internacionalização, né? Que a gente tem atendido pessoas no mundo todo, e essa base ela vai permitir a gente atender melhor ainda essas pessoas que estão em outros países, principalmente outros estados, já que o Brasil ele tem dimensões continentais, né? Bom, só de pensar que a pessoa em Parelheiro está a 60 quilômetros daqui, já dá uma ideia do tamanho geográfico que a gente enfrenta, né? Foi uma pena o portal não estar mais no ar, mas o da discoteca ficará. Graças ao Márcio. E também o resultado do trabalho, do olhar técnico e especialista da equipe como um todo, né? Colocando caraminholas na cabeça do Márcio, e ele brilhantemente trazendo as soluções dos códigos e programas, né? Então, gostaria também de agradecer toda a dedicação, o empenho, a disponibilidade e o tempo que você tem desprendido para nós nesses últimos anos, porque são anos e é muito gratificante e muito... a materialização desse trabalho eu acho que não tem prêmio que pagaria isso, assim, sabe? Acho que é muito bacana, então publicamente eu agradeço. Junto do Aloysio aqui em nome da discoteca, em nome do Centro Cultural. Eu também agradeço poder participar desse projeto. Eu sou apaixonado pela discoteca, pelo projeto. Cada dia que passa eu vejo como a música brasileira, a música é o grande gênero nacional, como ela é inventiva, como ela... Você sempre é pego de surpresa, ou por gente nova fazendo coisa nova, ou por descobrir uma coisa que foi feito e a gente não tinha ideia de que tinha sido feito daquele jeito, daquela forma. O único jeito de saber isso é olhar para os acervos, olhar para a memória. Então, a experiência que eu tive em todos esses anos foi sempre ser surpreendido. Gosto muito de ser surpreendido. E dá um certo orgulho ver assim, como o artista brasileiro consegue se manter inventivo a duras penas, registrando alguns com certa dificuldade, outros com não, e vendo agora que as pessoas dão mais valor a isso, ao registro, a essa memória, e levando em conta que isso é importante mesmo, né? Bom, agradeço o convite aqui também e
vão acontecer coisas bacanas ainda, muito mais coisas bacanas. É que hoje em dia tem uma geração que precisa da informação e digita na internet e acha que se não tiver lá não existe, né? E tem esse fácil acesso. Mas a arte, ela é um refluxo, né? Ela é criada pelo que veio antes. Então, quando os artistas têm contato com ideias que foram trabalhadas no passado, eles são impulsionados a criar coisas novas inspiradas naquilo. E a gente tem muita coisa para mostrar, né? E a ideia é justamente essa, fazer com que o nosso acervo seja trazido à luz para as pessoas que querem fazer arte, que querem fazer música. E colocar o nosso acervo, o nosso material à disposição para que venham mais pessoas para pesquisar, que venham mais pessoas para usar o nosso material e mantenham a arte, né, da música brasileira, que sempre foi o objetivo inicial, viva. Considerações, Luiz? Não. Só agradecer a presença de vocês, de nos estar ouvindo e de poder mostrar todo esse trabalho que é feito pela discoteca, quer seja no acervo dela e agora no do Ronoel, né? Que é um acervo que compõe hoje a discoteca. Bom, então a gente encerra por aqui, não tenho considerações, assim, acho que eu já falei bastante, mais que devia. Só queria lembrar que às 16 horas temos mais uma mesa com a Sônia Marachilian sobre a tecnologia nos acervos, que é a mesa que encerra o ciclo de debates e conversas sobre questões relacionadas à discoteca, né, desafios, a discoteca como perspectiva, que faz parte dessa ideia de prover reflexões sobre futuro, né? E lembrando que nas próximas terças-feiras teremos saraus, né? Sarau de encontros violonísticos, diálogos artísticos, cordas dedilhadas antigas. Estou esquecendo alguém? Choro, né? Citando também que o choro foi declarado como patrimônio material, né, da cultura brasileira. Teremos oficinas, oficina de luteria, oficina de violão, oficina de voz como instrumento, oficina de história e suporte de gravações e oficina de organização de coleções. Que mais teremos? Estou esquecendo algo? Não? Então é isso. Nos vemos às 16 horas. Reitero as boas-vindas e foi uma felicidade poder partilhar esse momento com vocês, caros colegas. Isso aí. A parte mais jurídica, digamos, da proteção do acervo. Deixa eu te fazer um pedido no microfone, colocar no microfone, falar no microfone ali, ó. Meu relato esqueceu de Pronto. Bom, boa tarde, muito obrigada pela apresentação, foi incrível. Estou fascinada pela discoteca e não fui nem conhecer ainda, apesar do Márcio estar 2 anos na minha cabeça, tem que ir. É uma pergunta, talvez, não tão relacionada diretamente com o que vocês apresentaram, uma questão mais jurídica. Pensando na preservação mesmo do próprio acervo, né? Qual seria, como que vocês abordam, como que vocês trabalham com essa questão jurídica de registro das obras? Acredito que muita coisa veio por doação, né? Então não tem mais a questão, né, dos sucessores, de herdeiros. Então, só para entender um pouquinho como que tem essa parte também, essa outra dinâmica, né? Pensando também nesse aproveitamento, né, dos pesquisadores poderem vir, usufruir e utilizar, né, e como citar, fazer referência, né, nas suas novas criações a partir da referência usada e pesquisada no acervo. Bom, primeiro que quando a gente pensou na base, a gente vai disponibilizar dados e a consulta, por exemplo, ao fonograma, ele é presencial, porque a gente não vai colocar na internet por esbarrar nas questões de direitos de autoria, que são direitos fundamentais. Então a gente não
excede as linhas, né? Por sermos um órgão da prefeitura, não podemos. E, por exemplo, nos espaços da discoteca a gente pode usufruir. Nós somos tutores dos acervos, nós não somos detentores dos direitos. Então a gente respeita muito essa classificação. A prefeitura tem um decreto que rege reproduções e o atendimento a pesquisadores. Então, assim, se o pesquisador ele vem, ele precisa fazer uma consulta, ele vai fazer presencial, a gente, se precisar disponibilizar alguma coisa que é à distância, é modo visualização, sem download. Então a gente tem esses cuidados para não ultrapassar essa... Agora, quando o pesquisador fala assim, eu preciso de uma cópia disso aí, então a gente abre um processo oficial que passa por comissões, por avaliações, documentações que são pedidas, né? Às vezes gera uma guia com pagamento que é um valor municipal, eles falam, né? Existe uma comissão que vai julgar, o secretário aprova ou não, né? Passa pela mão do secretário também. Então aí a gente lida com essas formas, mas, por exemplo, quando a gente fala em extroversão, de colocar uma base que uma pessoa pode consultar à distância, na internet, então a gente pensa nisso também, fala, não, a gente não vai disponibilizar, a não ser o que seja de domínio público, por causa dessa questão, né? São os dados bibliográficos que a gente está disponibilizando, para que a pessoa saiba que nós temos na discoteca. E o levantamento que a gente tem feito recentemente quais documentos estão em domínio público. Que aí a cada ano eles têm que ser refeitos porque, por exemplo, você só documenta em domínio público 70 anos após a morte do autor, mas no primeiro de janeiro do ano subsequente. Então a gente tem feito também esse olhar para, inclusive, poder disponibilizar mais materiais, né, além do que a gente já tem disponibilizado. Por exemplo, na questão do 33 rotações, que muitas capas eram feitas por designers gráficos, artistas plásticos, a gente tem o cuidado de que a pessoa não disponibilize essa capa. Não fazemos que nem a internet, que você vê um monte de capa aí, por exemplo, do Milton com os dois menininhos, que está dando confusão hoje em dia. A discoteca deixa claro que não é possível. Não, excelente, porque envolve dois aspectos, né? Como o exemplo da capa do Milton, né? A questão de autorização e a questão do direito de sequência, né? Do artista reprodutor. O que eu ia falar? Desculpa, eu te interrompi. Deixa eu só falar, quanto à criação, quando os artistas vêm aqui ouvir o acervo, existe esse cuidado também, pelo menos quando eu trabalhei nesses projetos. Então já se faz um filtro de domínio público, por exemplo, para eles se sentirem mais seguros de poder fazer essa criação. Eles não deixam de ouvir os outros, porque aquilo pode influenciar no trabalho deles, mas se eles forem citar ou pegar a melodia mesmo, aí eles precisam ter certeza que está em domínio público ou tem algum tipo de autorização, assim. Mas a maioria é focada em domínio público, mas eles ouvem, isso é legal, eles ouvem todo tipo de coisa lá dentro, sabendo que não vai poder usar como está. E quando usaram, pagaram o ECAD. Isso que eu falo, até recolhimento do ECAD. Não tem, porque se eles vão se apresentar aqui, o teatro aqui já vai cobrar o ECAD. Ele saiu, apresentou, saiu, já passou. Obrigada, gente. Obrigado pela pergunta. Temos mais perguntas? Então, agradeço. Até daqui a pouquinho.